A gente conversa com o secretário de Administração Penitenciária aqui do Estado da Paraíba, doutor João Alves, que já está aqui conosco nos estúdios. Eu queria primeiramente agradecer a disponibilidade dele em estar conosco mais uma manhã como essa, falando do trabalho à frente da Secretaria. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia a todos. Bom dia, Gilmara. A todos que estão escutando o Radar Master. Agradecemos a oportunidade de estar aqui para prestar conta do nosso trabalho. Dizer que a Secretaria de Administração Penitenciária é uma secretaria bastante complexa, mas seguindo as orientações governamentais, estamos implantando melhorias naquela secretaria, tanto no tratamento com o reeducando, como também na capacitação de profissionais. Ainda esse final de semana, nós tivemos um curso de nivelamento operacional para policiais penais, questão de ressocialização, sempre crescendo. O nosso gerente de ressocialização tem implementado várias políticas de ressocialização e isso tem sido destaque, não só na Paraíba, mas em outros estados. Muito bom, doutor João Alves. Não sei se o senhor lembra, mas já esteve comigo há algum tempo, logo no início em que o senhor chegou até a secretaria, e aí eu queria justamente fazer rapidamente esse balanço dos primeiros meses que o senhor esteve à frente da secretaria, já que agora o governador João Azevedo anunciou que o senhor estaria novamente, que manteria o senhor no cargo. Mas vamos fazer um retrospecto desses 9 meses que esteve à frente? Como é que foi esse balanço para o senhor? Pois é, nós assumimos a secretaria em abril, Demos continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo gestor anterior e implantamos melhorias, Implantamos melhorias, por exemplo, Opera Paraíba nos presídios. Nós encontramos algumas pessoas que precisavam de cirurgias, que estavam recolhidas, alguns reeducandos, e numa conversa com o governador, ele autorizou a incluir essas pessoas no Opera Paraíba, esses pacientes, para que fossem feitas as cirurgias. E nós conseguimos fazer, até agora, dezembro do ano passado, 55 cirurgias. E esse programa seguirá justamente para atender algumas demandas existentes no interior do estado. Mas ainda nessa linha de melhoria, de cuidar das pessoas que estão sob nossa guarda, nós tomamos outras providências de melhoria do ambiente que o cidadão está recluso, Por exemplo, nós estamos em construção, em reforma, com a cadeia feminina de Cajazeiras e conseguimos recuperar essa unidade com verbas oriundas do Poder Judiciário, verbas de multas que são aplicadas, melhorar aquela unidade. As reeducandas que eram daquela unidade estavam reclusas em Patos, então isso era uma dificuldade para a família das reeducandas para visitar familiares e outros parentes, familiares, amigos ou advogados precisavam se deslocar de Cajazeira para visitar em Patos, para conversar em Patos, e nós conseguimos essa verba, reconstruímos aquela unidade, recuperamos aquela unidade e já as apenadas, as reeducandas que estavam em Patos, por conta dessa necessidade já foram transferidas de volta para Patos e estão no convívio mais perto dos seus familiares, mais perto das suas cidades natal, e assim melhoria para todos, Mas temos alguns outros avanços. Nós, por exemplo, implantamos um painel de controle dos nossos contratos de compra de alimentos, contrato de prestação de serviço, justamente para que todos os nossos funcionários possam ter acesso a esse painel de controle e saber como andam os nossos contratos, a execução do contrato, o que falta, onde está, por que parou. Então, nós estamos dentro da linha de transparência, que o nosso objetivo é dar maior transparência aos nossos atos, até porque lá na frente nós precisamos prestar conta de tudo isso ao Tribunal de Contas, E ao cidadão que é quem paga todos os impostos, que leva dinheiro para essas atividades. Então, nós implantamos esse painel de controle justamente objetivando uma melhor transparência
para todos que fazem parte do sistema penitenciário paraibano, bem como para os cidadãos, né? Então, essa iniciativa desse portal foi da sua gestão, doutor João Alves? Positivo, foi na nossa já tem gestão. dado frutos, as pessoas têm dado retorno nesse sentido de conseguir essas informações, de verificar ali como é que está o andamento da secretaria? Temos recebido muitos comentários positivos, comentários elogiando, agradecendo essa iniciativa. Implantamos também um melhor controle na nossa corregedoria, e aí já saiu uma resolução disciplinando alguns procedimentos, tudo isso visando a melhorar o nosso trabalho, o trabalho dos nossos policiais penais, o trabalho da nossa equipe, bem como trabalhando sempre em conjunto com o Judiciário da Paraíba, porque o sistema prisional brasileiro, a gente cuida do preso, mas numa parceria ou numa competência que nos é determinada, mas nós obedecemos sempre a lei de execução penal, que é aplicada pelos juízes de direito das varas penais. Então, o nosso trabalho está sempre ligado com o judiciário, justamente porque nós recebemos o cidadão que foi condenado, a justiça é quem diz o regime, e nós tomamos contas e prestamos conta desse cidadão todas as vezes que o judiciário nos procura. Tanto é que a semana passada nós recebemos a visita do desembargador corregedor, doutor Fred Coutinho, acompanhado da juíza doutora Maria Aparecida Gadelha, da doutora Andréa Arco Verde, que é a juíza da execução penal aqui em João Pessoa, visitando o presídio de segurança máxima, o Geraldo Beltrão, justamente para ver como estão aquelas pessoas, como estão o andamento dos processos, como está o fichário dessas pessoas. Então, nós administramos os presídios, mas somos fiscalizados tanto pelo Judiciário como pelo Ministério Público. É importante essa informação que o senhor traz para que as pessoas entendam também como é que funciona tudo isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que o preso está ali, que não há uma fiscalização, que a Secretaria de Segurança, ou melhor, Secretaria de Administração Penitenciária atua sozinha, e não é dessa maneira. Então é importante também a gente levar essa informação. Com relação a esse boletim informativo, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre ele. Criamos um boletim informativo que é publicado na página da SEAP, né? Na página da Secretaria de Administração Penitenciária, todos os nossos atos. Alguns atos, eles são publicados no Diário Oficial e no Boletim Informativo. Outros atos são publicados só no Boletim Informativo, quando não requer a necessidade de publicar no Diário Oficial. Com isso, nós estamos economizando despesas com o Diário Oficial e estamos dando mais transparência aos nossos atos. Todos os nossos funcionários, de manhã, quando abrem o boletim da Secretaria, já sabem o que foi publicado, que decisão foi tomada. Inclusive, as decisões de corregedoria também são publicadas nesse boletim. O senhor fala muito sobre essa questão da transparência, a gente tem visto, inclusive, não só no âmbito digital, como em todos os sentidos, de mostrar um pouco mais do trabalho da Secretaria. Por que intensificar isso? E na sua avaliação, quando chegou à Secretaria, faltava um pouco mais dessa transparência? Nós precisamos melhorar. Precisávamos melhorar. O nosso incentivo é dar continuidade ao que já vinha bom e melhorar o que a gente achava que precisava melhorar. Então, nessa parte aí, nós entendemos que precisávamos melhorar e, por isso, implantamos esse boletim, esse painel de controle, implantamos esse boletim de serviço, justamente para dar transparência e, graças a Deus, isso foi recebido pelos policiais penais como um ato positivo, como atos positivos, né? Tanto o boletim como o painel de controle, como essa resolução sobre a corregedoria da Polícia Penal, né? Porque nós ainda somos, a Polícia Penal ainda é regida pela lei do servidor público normal, nós não temos uma lei própria ainda de corregedoria, mas usando as outras leis que falam sobre corregedoria, nós criamos um documento e publicamos justamente dando um norte para as pessoas que trabalham na corregedoria. Familiares daqueles que estão dentro dos presídios, dentro das nossas penitenciárias, também acompanham essas informações? O senhor tem essa Positivo. Acompanham e nós temos, inclusive, o painel do visitante. O visitante hoje, ele não precisa se deslocar
para ir fazer um cadastro. Ele é visitante, ele junta a documentação, entra no nosso site, dá entrada lá o requerimento dele, será analisado e liberado ou não, e informado a ele das providências. Essa é uma providência que a gente tem, porque o cidadão tinha que se deslocar da sua casa para poder pegar uma fila para se cadastrar. E hoje nós estamos facilitando a vida desse cidadão. Trazendo praticidade. Trazendo praticidade, porque sabemos que tudo é tempo e dinheiro. Então, fica mais fácil para o cidadão, para ele fazer o seu cadastro como visitante. Muito bom, por isso que eu fiz a pergunta, porque eu imagino que para quem é familiar de uma pessoa que hoje está reclusa, quanto mais informações ela tiver de como a penitenciária, de como é que está o andamento das penitenciárias, como é que está sendo realizado esse trabalho à frente da Secretaria de Administração Penitenciária, melhor para aquela pessoa, né? Isso garante até um alívio também, uma tranquilidade em saber que existe uma secretaria que está pensando tudo isso, né? É verdade, nós estamos pensando em tudo isso, porque nós sabemos que o familiar não pode pagar pelo erro que o seu parente, que o seu filho, que o seu sobrinho cometeu. Verdade. Ele não pode ser vítima daquilo ali. Ele tem o direito de visitar. Acaba sendo, né, doutor João Alves? A gente sabe que não tem como não ser, mas quanto mais segurança se dar a essa família, a essas pessoas que ficam aqui fora, melhor. Eu acho que o comprometimento que o senhor tem com essa transparência também ajuda nesse sentido. Claro, claro. Isso tem sido muito bem avaliado pelos familiares, né? Pelos familiares, pelos próprios reeducandos. Nós implantamos também uma melhoria na alimentação desses cidadãos. A questão falei na saúde, e na saúde eu frisei só a questão das cirurgias, mas nós adotamos uma providência junto à Secretaria de Saúde para também conseguir remédios para todas as unidades que nós temos no Estado, evitando assim que o cidadão fique doente, precisando de algum medicamento e não tenha, ou que a família tenha que comprar. Então, estamos adotando essas providências. Todas essas providências estão sendo comunicadas ao governador do Estado, que tem nos autorizado, que tem nos incentivado a implantar todos os controles possíveis, bem como a divulgação, bem como a transparência, né? Esse painel de controle foi submetido a alguns outros órgãos do Estado, justamente para uma avaliação, e recebemos uma avaliação bastante positiva, porque o dinheiro público a gente tem que aplicar, mas aplicar com transparência. É a lei, a gente tem que cumprir, e é importante cumprir, é necessário. Muito bom. Doutor João Alves, eu queria até entender também quais as ações que foram realizadas no âmbito da ressocialização e as que serão planejadas já para mais esses períodos aí à frente da Secretaria. Eu falo deste ano, pelo menos, né, até onde já foi pensado esse processo de ressocialização aqui na Paraíba e o que nós temos hoje de dados que indicam essa ressocialização. Olha, a nossa gerência de ressocialização é muito proativa. Nós temos um trabalho bem interessante na ressocialização, tanto na educação como no trabalho. A educação, por exemplo, esse ano nós tivemos, existe o Enem PPL, é o Enem para pessoas privadas de liberdade. O ano passado foram 800 e poucas pessoas inscritas. Esse ano nós tivemos 1.400 e poucas pessoas inscritas, 1.430 e poucos. Então, nós tivemos um aumento de 46% em relação ao ano passado. Isso significa que as pessoas estão querendo se capacitar. Até porque, quando ele está estudando, ele está remindo pena. Nós temos um projeto, a Leitura Liberta, nós temos vários, cada unidade prisional ela tem livros, tem biblioteca, e ele pega um livro para ler. Quando ele termina de ler, faz um resumo, passa por uma comissão e aprovando que realmente ele leu, que ele absorveu o conteúdo daquele livro, ficando aprovado, ficando atestado essa situação, ele recebe uma remissão de pena que é importante para ele, é importante para a família, é importante para o sistema prisional, porque nós temos, a nível nacional, existe uma estatística que diz que sai mais barato você ressocializar do que você manter preso. Né?
Então, nós fizemos parcerias, por exemplo, com o Estudo Play, que está sediado aqui em João Pessoa, para a educação à distância. Mas nós temos outros, vários projetos de educação em várias unidades, né? E dentro dessa linha ainda de ressocialização, nós temos os trabalhos nas unidades prisionais. O pessoal que trabalha na cozinha, na limpeza, aí vem o pessoal que trabalha com artesanato, e nós estamos agora com um stand no Salão de Artesanato aqui em João Pessoa, o 35º Salão de Artesanato, que tem sido muito bem visitado. As educandas têm grande destaque nesse sentido, né? As reeducandas têm um grande destaque, inclusive tem uma reeducanda que é quem está tomando conta das vendas lá. Mas nós temos também a felicidade de ter um outro stand, que é de uma reeducanda que passou pelo Júlio Maranhão e que hoje botou um ateliê, né? Dentro desse stand, nesse stand que a gente está lá na feira, nós temos muitos produtos em tecido, produto em madeira, né? Produto em cerâmica, mas nós temos também o carro-chefe hoje, que é o telescópio, né? O diretor de Esperança, ele é astrônomo, mas ele gosta de astronomia, mas não tem formatura em astronomia. E ele começou a tentar desenvolver um telescópio. E com a ajuda dos presos, eles conseguiram desenvolver os telescópios e foram melhorando. E a Secretaria deu as condições, em conjunto com a juíza da execução penal lá de Esperança, que carreou também, é preciso registrar que esse primeiro passo foi importante, porque ela acreditou e destinou verbas de multas pecuniárias para esse projeto. Essa prestação de conta é feita pelo diretor da unidade, diretamente com a juíza, que acompanha de perto esse trabalho, e os telescópios do projeto Esperança no Espaço, né? O nome que foi dado a esse projeto, estão ganhando destaque no mundo todo. Nós já temos matéria no Brasil inteiro sobre isso, nós já temos matéria naquele programa Mundo Virtual, parece, alguma coisa desse tipo, e temos matéria em sites do México sobre esse programa, que tem sido muito bem aceito. E aí, dentro dessa linha de melhorar, de dar condições desses apenados fabricarem mais e aprenderem mais, nós distribuímos, em parceria com a comarca de Esperança, já telescópios para as escolas lá do município de Esperança. Agora, em novembro, dezembro, assinamos um termo de cooperação técnica com a Secretaria da Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia para fabricarmos telescópios para as escolas estaduais aqui da Paraíba, né? E estamos com várias demandas nessa linha de alguns órgãos procurando comprar telescópios, mas nós não estamos podendo ainda vender, porque nós precisamos atender primeiro essa demanda. Teve, inclusive, é bom registrar as boas parcerias, um cidadão que tem uma fábrica de tubos de PVC, que, visitando o nosso stand, ofereceu uma doação para que a gente pudesse confeccionar 60 telescópios, né? Naturalmente que ele ofereceu só o tubo, tem os outros equipamentos, os outros utensílios que são necessários, mas isso já trouxe uma boa ajuda, trouxe uma credibilidade, né? E nós temos várias empresas querendo comprar os telescópios, pai de família que visita o stand, pergunta como comprar, mas nós não estamos ainda podendo vender, porque nós precisamos primeiro fornecer às escolas estaduais, depois entramos com o processo de patente, né? Precisamos documentar esse telescópio para que amanhã não apareça alguém dizendo que ele foi o inventor. Uma imitação, né? Então, nós precisamos de toda essa documentação, estamos cuidando de patentear esse material, já requeremos no INPI, né? Aguardamos sair essa autorização, mas no campo de artesanato nós temos muitas coisas. Nós temos o Castelo Boneca aqui em João Pessoa, no Júlio Maranhão, temos o Castelo Boneca no Presídio Feminino Campina Grande, mas temos peças de todos os tipos, fabricadas em várias cadeias. A cadeia de São João do Cariri com artefatos em madeira,
pombal com artefato em cerâmica e diversos tipos de materiais que são produzidos nas unidades prisionais, também dentro daquela linha de ressocialização, onde o reeducando que está trabalhando, ele está ganhando algum dinheiro pelo trabalho e está remindo a pena. Então, Quem é que tem direito à ressocialização, doutor João? Qualquer presidiário, qualquer pessoa que esteja dentro dos presídios da Paraíba participa desses projetos de ressocialização? Precisa primeiro item, a gente ver o grau de hiperoclusidade. Né? Então, geralmente, são pessoas que já estão há mais tempo no presídio, né, nas unidades, que apresentam uma habilidade em qualquer uma dessas atividades, conversa com o diretor, os nossos diretores têm a sensibilidade de escolher bem quem são essas pessoas, saber se realmente ele está querendo isso, e aí conversamos e colocamos nos nossos projetos. Agora mesmo nós temos, por exemplo, aqui no Presídio de Segurança Máxima Geraldo Beltrão, uma fábrica de costura, né, um ateliê de costura. E eu assinei a semana passada com o doutor Isaías, o diretor superintendente do DETRAN, um termo de cooperação técnica, justamente para fornecer, para fabricarmos. O DETRAN vai comprar o material, vai nos entregar com as medidas que eles querem, e nós vamos fabricar fardamentos para os reeducandos que trabalham em prestação de serviço no DETRAN. Esses já estão no regime aberto, né? Então, esse cidadão ele está trabalhando no DETRAN, vai receber um fardamento confeccionado por apenados que estão ainda no presídio de segurança média, máxima, aliás. Né? E isso é um crescimento constante que a gente tem desses trabalhos, né? Quando a gente fala de porcentagem da comunidade que hoje se encontra dentro dos nossos presídios, para aqueles que estão sendo ressocializados, de quanto mais ou menos a gente está falando? Metade, 30%? Nós podemos falar com seguramente hoje entre 20% e 30%. 20% e 30% das pessoas que estão dentro dos presídios da Paraíba. Estão nesse presídio trabalhando, remindo pena, alguns já no regime aberto ou semiaberto, né? E outros ainda no regime fechado, mas no todo nós podemos falar entre 20% e 30%. Muito bom. Quando a gente fala da saúde, o senhor citava sobre a questão do Opera Paraíba, como é que funciona a cirurgia nesses apenados? Como é que a secretaria lida com o translado desse paciente para os hospitais? Como é que acontece? Você puxou um assunto bastante interessante. Primeiro nós firmamos após a autorização do governador, autorizando o Hospital Edson Ramalho, né? O hospital que é gerido pela Polícia Militar, a fazer essas cirurgias. Então, nós tivemos que fazer algumas adaptações lá em enfermarias, uma enfermaria. Então, acontece dentro da cadeia, dentro dos presídios? Não, dentro do hospital. Do hospital. Dentro do hospital. Até porque, pela legislação médica, mesmo que tivesse um médico que quisesse fazer lá, não seria possível. Questão de sanidade e tudo mais, né? Mas nós fizemos um convênio, assinamos um termo de cooperação técnica com o comandante, o diretor do Hospital de São Mário, o Coronel Almeida Martins, né? E a partir daí fizemos algumas alterações em uma enfermaria do hospital. Esses cidadãos eram escolhidos pelo nosso núcleo de saúde. Nós temos um núcleo de saúde que é composto por médicos, enfermeiras e outros profissionais dessa área. Seriam os casos mais urgentes? Os casos mais urgentes. E aí, só para dizer da gravidade, nós tínhamos pessoas que estavam usando aquela bolsa que usa depois que faz a cirurgia de colostomia, estavam usando dentro do presídio e precisavam fazer a reconstrução do trato intestinal. Então, nós fizemos esse termo de cooperação e passamos a fazer essas cirurgias para não alterar a rotina do hospital. Essas cirurgias passaram a ser feitas no sábado pela manhã. No sábado de manhã, nós deslocamos os apenados, acompanhados por uma escolta dos nossos policiais, que ficavam lá no hospital acompanhando tudo isso, não entravam na sala de cirurgia, mas ficavam na nossa sala aguardando, né? Terminada a cirurgia, eles voltavam para a enfermaria ou para a sala lá que a gente disponibilizou, que a gente preparou,
né? Era uma enfermaria, mas uma enfermaria com mais opções de segurança. E de lá, terminado aquele prazo estipulado pelo médico, e o médico autorizando a alta dele, ele voltava para o presídio, mas já para um ambiente preparado, com algumas condições de saúde, de higiene, de limpeza, de salubridade, né? Então eles voltavam para lá, ficavam repousando lá até receber alta para voltar ao convívio no presídio. Então nós fizemos as 55 cirurgias, temos algumas para fazer no interior do estado, mas já estão sendo programadas também. Era isso que eu ia perguntar. No caso, foram atendidos pelo Opera Paraíba, todo o estado da Paraíba na questão penitenciária, ou seja, qualquer município tem a possibilidade de ter essas pessoas que tem um presídio, essas pessoas têm o Opera Paraíba, tem a opção da cirurgia. Positivo. A autorização do governador com o secretário de saúde foi justamente a gente atendeu tudo. Então nós fizemos em uma pessoa, fizemos em Campina Grande e agora estamos indo para Patos para ver as unidades naquela região do sertão que tem alguém com essa necessidade para fazermos. Alguns já vinham sendo feitos, mas sem esse programa, sem essa ênfase, sem essa preocupação de fazer em todos. Mas agora nós precisamos fechar essa etapa fazendo em todas no restante das unidades onde tem pessoas doentes necessitando da cirurgia. É muito bom porque saber até que o Opera Paraíba chega até essas pessoas, né? Nós que conhecemos o Opera Paraíba na tentativa, inclusive, de zerar as filas de cirurgias, né? Que foi uma das maiores defesas do governador João Azevedo, inclusive muito falado durante a campanha no ano passado, e agora saber que o Opera Paraíba também chega até essas pessoas. Então a gente fica muito feliz também de saber isso. Quais são as diretrizes para os próximos 4 anos, doutor João Alves? O senhor que já conheceu bem a secretaria, o senhor começou a falar dizendo que é uma secretaria complexa, a gente já viu que de fato demanda muita coisa, né? Tem que ser pensado todos os detalhes para que possa atender da melhor maneira possível, não somente os apenados, mas as suas famílias. Então, quais são as diretrizes para os próximos 4 anos? A nossa diretriz é justamente melhorar o nosso serviço. Melhorar o nosso serviço, porque nós, toda vez que pensamos em melhorar, nós não podemos nos esquecer da segurança. Né? Então, se você vai fazer uma reforma, você tem que pensar nos itens de segurança. O nosso objetivo, o nosso projeto é continuar com a ressocialização, porque, como eu já disse antes, sai mais barato você ressocializar do que você manter preso. Né? E nós temos uma parceria muito interessante com os juízes das várias execuções penais, a exemplo do que eu citei aqui das transferências de verbas pecuniárias para melhoria nas unidades, né? Precisamos continuar com a questão da educação, estamos aguardando sair agora para o ano quais são os projetos que a nova secretaria, o DEPEN foi transformado numa secretaria, né? Secretaria de Sistema Penitenciário. Então nós não trabalhamos só. Nós, como eu disse antes, nós seguimos a lei de execução penal, cumprindo o que determina o judiciário, né, dentro da lei de execução penal. Temos também o DEPEN como a nossa base, né, que não é mais o DEPEN, é uma secretaria que foi criada agora, Secretaria de Serviços Penais, que nos traz também a orientação, que nos fornece algumas verbas, né. Nós preparamos projetos e já estamos com a nossa equipe preparando alguns projetos de reforma de unidades prisionais, né, para abrir mais, com o objetivo de abrir mais vagas e melhorar as vagas já existentes, melhorar as condições de habitabilidade desses cidadãos, porque a pessoa já está presa, distante da família. Se ele estiver num lugar que não lhe dê a mínima condição de sobrevivência e de convivência, então se torna bem mais angustiante a vida desse cidadão. E o nosso objetivo, o objetivo da Secretaria de Administração Penitenciária, o objetivo da Lei de Execução Penal, é justamente cuidar desse cidadão para que ele saia melhor do que ele chegou na unidade prisional. Então, o nosso projeto é investir na ressocialização, é investir no trabalho do reeducando,
é investir na educação, na saúde, como a gente vem fazendo, já temos o testemunho de muitos apenados, bem como dos familiares desses apenados, que nos procuram para agradecer algumas providências que foram tomadas, por exemplo, essa do Opera Paraíba nos presídios, né? Mas outras providências que nós adotamos, e a tendência é melhorar. O governador do Estado tem se preocupado com isso, tem nos orientado a melhorar, tem cobrado algumas providências. Por exemplo, nós estamos com um presídio, o Estado está com um presídio em convênio com o DEPEN, com a construção de um presídio em Gurien, com capacidade para 700 e poucas vagas, e a tendência é acelerar essa obra, para que a gente possa criar mais vagas, não para que tenha mais gente preso, mas para oferecer melhor condição de vida a esses presidiários, a esses cidadãos. E se chegarem mais, como geralmente chega, quase todo dia chega, que a gente possa acomodá-los. Perfeito. Eu já ia falar nessa questão também da infraestrutura. O senhor frequenta, né, de forma até mais acentuada, esses presídios, não só aqui em João Pessoa, na região metropolitana, em Campina Grande, mas nas regiões mais distantes aqui no estado, no sertão, nos interiores, para até entender melhor como é que está a infraestrutura. E eu não falo só desses presídios de prisão mais graves, né, de prisão máxima, mas eu falo no todo aqui no estado da Paraíba. Qual é o balanço que o senhor faz nesse sentido? A verdade é que nós temos a obrigação de cuidar do cidadão no todo. Cuidar da educação, da saúde, da segurança e cuidar para que ele não vá embora antes do tempo, né? Nós temos visitado as unidades prisionais e nós temos recebido visitas também dos órgãos do judiciário, tanto do judiciário estadual como do judiciário nacional. Agora, há um mês, início de dezembro, nós recebemos uma comitiva do CNJ, que fiscalizaram o presídio Serrotão em Campina Grande, fiscalizaram o presídio Silvio Porto, e justamente preocupado com a convivência desse cidadão. Então, a nossa intenção, o nosso projeto, e nós já levamos isso ao governador do Estado, é melhorar essas unidades, é criar condições de salubridade, né? Criar condições de convivência, de estudo. Essa questão hoje em dia de estudo e trabalho nas unidades prisionais, ela é nacional. E nós não podemos, além de sabermos da necessidade e de o quanto é bom essa questão do trabalho nas unidades prisionais, nós não podemos fugir dessa atividade. Por quê? Porque todos os estados brasileiros hoje chegaram à conclusão que você tem que ressocializar. E ressocializar é com trabalho, é com leitura, é com saúde, é com educação. Então, por isso mesmo é que nós estamos trabalhando num projeto para criar mais fábricas dentro das nossas unidades. Nós temos, por exemplo, os projetos de artesanatos, mas nós estamos com um projeto em Campina Grande e uma fábrica de artefatos de concreto, né? Nós estamos no Presídio de Segurança Máxima Geraldo Beltrão, com a fábrica de costura, né? Um ateliê de costura. Nós temos lá já quase 20 máquinas em funcionamento, né? Nós estamos também produzindo, em algumas unidades do Estado, hortas que plantam coentro, cebola, enfim, verduras, para ajudar na alimentação do presídio. E aí não é só a questão financeira, é a questão também do sabor, que melhora muito, né? Então, nós temos um projeto fantástico aqui no presídio do Roja, inclusive já foi divulgado. Nós temos no presídio de Patos, presídio de Souza, vários presídios, uns têm uma maior horta, outros umas menores, mas tudo dentro daquela linha, de botar o cidadão, colocar o cidadão para trabalhar e remir a pena e também beneficiar esse cidadão na alimentação dele com o sabor que traz essas verduras.
Falando ainda de infraestrutura, secretário, a gente sabe que o Brasil sofre com superlotação nos presídios. Esse é um desafio real do nosso Estado também? Positivo, positivo. Não se pode negar. Né? Você tem uma entrada muito larga e uma saída um pouco estreita. Então, a velocidade de entrada de reeducandos no sistema prisional não é a mesma da saída. Por quê? Porque o processo demora um pouco, tem que seguir toda a tramitação. Então, existe superlotação no Brasil inteiro. Graças a Deus, o nosso estado ainda não é gritante como é em outros estados. Né? Pernambuco, por exemplo, o CNJ esteve lá e determinou diminuir 50% da superlotação de uma unidade prisional. Mas é uma realidade nacional. Né? Bom seria que nós tivéssemos vaga suficiente para todos os cidadãos que ali chegassem, para cada um ocupar a sua vaga. Mas nós temos celas que ocupam vários presos num espaço que seria para 3 quartos. Além da criação de novos presídios, o senhor falava inclusive lá em Gurien, a ressocialização ela contribui para essa saída, para tentar acabar um pouco mais com essa superlotação? São essas as ferramentas que contribui muito, por quê? Porque cada dia trabalhado, cada dia que o preso trabalha, cada 3 dias ele diminui um dia na pena, certo? Além disso, ele recebe uma verba pecuniária para a sua família, para a manutenção da sua família. Mas falando em ressocialização, nós temos muitos exemplos bons. O espaço do seu programa seria pequeno. Por exemplo, em educação, eu falei só no Enem PPL, mas nós não temos só Enem PPL. Nós temos o Enseja, nós temos profissionais que estão recolhidos, que estão fazendo universidade. Em Campina Grande nós temos um estudante de medicina que temos um reeducando que fez vestibular para medicina, foi aprovado e mesmo ele estando no regime fechado, o juiz, a requerimento do advogado do preso com a nossa anuência, o juiz autorizou que ele saia todos os dias para assistir aula e volte para a unidade prisional. Mas nós temos em várias modalidades de curso. Medicina foi um exemplo que eu dei, nós não temos só um, temos 2, mas nós temos em engenharia, em economia, em administração, em direito e outros cursos profissionalizantes também. Então tem muita gente estudando nas unidades prisionais, até porque hoje você tem essa modalidade de ensino à distância, que isso facilita. Nós disponibilizamos os computadores, são computadores que ele só vai ter acesso àquele programa, ele não vai ter acesso à rede de internet, né? É só direto àquele programa, e ele assiste às aulas, faz as provas, recebe a certificação e vai avançando e também diminuindo a pena. Muito bom. Até que ponto o governador João Azevedo tem conversado, tem orientado e até, digamos que, instruído a secretaria em acentuar ainda mais essa ressocialização? É algo que o governo do estado realmente acredita? Positivo. O governador acredita, incentiva e nos cobra que avancemos nessa linha. Porque o governador foi professor, é professor aposentado, né? Então ele dá um valor muito grande a isso e nos incentiva sempre a seguir com o estudo, a dar as condições de estudo para os reeducantes que queiram estudar, que queiram se profissionalizar. E essa orientação nós seguimos à risca. O senhor acredita que é uma tendência do Brasil como todo? O Brasil ele tem investido na ressocialização? Positivo. Eu acredito que e lhe digo que a secretaria criada hoje para cuidar do sistema prisional nacional, ela tem incentivado, já vinha incentivando, e agora nesse novo governo, esse governo que se inicia, a tendência é ampliar esse campo para a ressocialização, porque nós sabemos que o criminoso eventual, aquele cidadão de bem que cometeu um crime e vai para o presídio, ele precisa de condições para não praticar outros crimes ali dentro e para que possa voltar para a sua família. E nós temos muita gente que tem saído de lá com cursos profissionalizantes, inclusive agora, eu acho que em novembro,
eu participei no IFPB de uma entrega de certificados de 20 reeducandos do regime aberto que fizeram um curso de eletricista, né? E foram aprovados, e tinha alguns deles lá que, antes de receber o certificado, já estavam contratados por algumas empresas aqui da Paraíba. Então, essa é a saída. A saída é você profissionalizar, é você dar condições de cidadão de sair dali bem melhor do que entrou, bem mais capacitado, né? E o senhor tocou num ponto importante dessa questão da ressocialização, que a gente ainda não tinha adentrado, que é as empresas oferecerem essas vagas, quererem contratarem, a sociedade olhar para esse indivíduo de uma forma diferente, aceitar esse indivíduo de volta, né, para a sociedade, porque a gente percebe que a ressocialização ainda é criticada por muitas pessoas que não acreditam na ressocialização e que, inclusive, são totalmente críticos a esse indivíduo voltar para a sociedade. Como é que o senhor vê tudo isso? Você falou um ponto bem interessante. Existe aí um descrédito da sociedade ou uma forma de abandonar e achar que preso não merece um tratamento digno. Sim. O preso é um cidadão, é um ser humano igual a nós. Ele errou, está pagando pelo erro, ele precisa voltar para a sociedade. E a lei existe para isso, né? Para que a pessoa pague pelo que fez. Nós estamos cumprindo a lei, ele está cumprindo uma sanção determinada pela lei, mas é preciso que dermos a ele as condições de voltar para a sociedade capacitado, em condições de convivência com todos os seus pares, bem como cuidar da sua família. Então, é um projeto que a gente acredita, é um projeto que tem crescido muito. No Brasil inteiro, nós temos vários exemplos que provam que a ressocialização funciona e que o cidadão ressocializado incorre, o percentual de cometer um novo crime é bem menor do que o que não foi ressocializado. E existe essa questão do comprometimento também das autoridades de averiguar essa pessoa. Não é todo mundo que passa pelo processo de todo mundo não, perdão. Qualquer apenado que passa pelo processo de ressocialização. O senhor deixou aqui muito claro isso também. Então, há uma responsabilidade do Estado de também não estar colocando uma pessoa que pode vir a cometer um crime hediondo, como já vem ocorrendo, que venha a cometer crimes cruéis contra a sociedade. Existe essa responsabilidade também. Existe também a legislação estadual, existe um programa que as empresas são obrigadas, as empresas que contratam obras públicas, que contratam com o Estado, elas são obrigadas a contratar pessoas que estejam dentro do perfil de ressocialização. Então, nós temos um escritório, a nossa secretaria tem um escritório social aqui no centro da cidade, Diogo Velho, que faz justamente a captação de pessoas para indicar nomes para as empresas que querem contratar. Muito bom. A empresa assinou um contrato com o governo do Estado, mas assumiu a obrigação de contratar tantos reeducandos, a cota de reeducando de acordo com o contrato dela com o Estado. Então, ela vai lá e um dos documentos necessários para ele ser contratado é uma certidão dizendo que ele é uma pessoa egressa do sistema e qual o regime que ele está, se está no aberto ou se não aberto, que é justamente para que ela possa comprovar ao Estado que está cumprindo o que ficou acordado na legislação. Muito bom. Doutor João Alves, queria muito agradecer a sua participação no nosso programa. Acho que deu para a gente falar de muitas das ações que foram realizadas diante da Secretaria de Administração Penitenciária. Eu já parabenizei outra vez e volto a parabenizar não somente o senhor enquanto secretário, mas o próprio governador João Azevedo, ao governo que nós temos hoje na Paraíba, que tivemos há 4 anos atrás, que desde o princípio tem apostado nessa visão mais humana para essas pessoas, porque a gente fala muito do cumprimento da lei e esquecemos que a lei está sendo cumprida, que a pessoa está pagando pelo que ela fez. É como se, por ela ter cometido um crime, e aí é claro que isso depende muito do crime, do tipo de pena que essa pessoa está cumprindo. Então, é como se essa pessoa tivesse feito esse crime, tivesse transgredido a lei e, por isso, não pudesse mais ter uma vida, ou não tivesse mais uma família, ou não tivesse mais sonhos, ou não tivesse mais o que fazer na sociedade. Então, a gente entende que há uma responsabilidade
responsabilidade muito grande, é um processo que precisa de muita avaliação, de muito acompanhamento e fiscalização também, que essas pessoas são acompanhadas sempre, estão sempre ali mostrando e prestando contas à justiça, mesmo diante desse processo de ressocialização. Mas a gente parabeniza porque a gente entende que isso alcança um pouco mais esse cenário humano para essas pessoas, que precisam ter a sua dignidade respeitada acima de qualquer coisa. E o Estado está para assegurar isso, e não para piorar a situação, e não para culpar esse sujeito por alguma coisa. A culpa ele já teve, foi dado pela justiça e ele está pagando por isso. Então a gente parabeniza todo esse olhar que o senhor tem tido para o sistema penitenciário da Paraíba. Desejamos sucesso ainda mais melhorias durante esses 4 anos e que o senhor volte aqui em outras oportunidades para a gente continuar falando dessas ações desenvolvidas. Nós agradecemos a oportunidade, sabemos da importância de uma entrevista dessa, de um horário desse tempo que você está nos dando, para divulgarmos o nosso trabalho, porque entendemos que é necessário fazer, dizer o que está fazendo, prestar conta à sociedade. Ainda falando da ressocialização, eu digo que o nosso trabalho ele é bastante interessante e nós temos vários testemunhos de que a ressocialização ela funciona, ela existe, ela funciona e ela tira o cidadão do caminho do crime. Porque uma coisa é você sair da unidade prisional sem saber o que vai fazer na vida. Outra coisa é você sair com a certificação e muita gente que, como eu lhe falei, desses reeducandos que receberam certificação no IFPB, que já sai, já recebe o alvará, já recebe o documento comprovando que cumpriu toda a sua pena, mas já empregado, já coordenando algum trabalho em alguma empresa. Isso é muito saudável e a gente tem recebido, a Secretaria tem recebido familiares dando esse testemunho, participando. Nós temos, existe uma associação dos familiares de reeducandos, né, que tem comparecido, tem trabalhado junto ao Conselho da Comunidade. Nós temos um Conselho da Comunidade que trabalha justamente junto a esses familiares, justamente pegando esse feedback, sabendo das dificuldades, tentando ajudar também, orientar os familiares desses reeducandos. Eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição para voltar aqui outras vezes, que eu sei que o seu programa é muito concorrido, mas na hora que tiver condições de nos dar um outro espaço, nos oferecer um outro espaço, nós estaremos aqui para falar mais um pouco. Muito obrigada mais uma vez, secretário. Um ótimo ano para o senhor e para a secretaria, para toda a equipe. Se você perdeu algum detalhe dessa entrevista, você volta no YouTube TV Masterplay para acompanhar tudo desde o início, esse balanço, essas ações, esses projetos, muita coisa falada aqui pelo secretário, Dr. João Alves. Eu queria chamar aqui,